Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem que estar no cotidiano de nossas vidas até a eternidade. E a palavrinha é obedecer. Já falei no canal, mas é sempre bom a gente rever sobre isso, certo? Então, obedecer é uma palavra, hoje vai ser direcionada também não só a jovens e adolescentes ou crianças, mas a todos nós, aos adultos, aos mais velhos, a todos os seres humanos, certo? Que ainda respiram nessa terra. Então, gente, obedecer o quê? Obedecer a quem? Obedecer por quê ligado com o para quê. Vamos ver isso nos textos? Vamos seguir 3 linhas, certo? 3 textos. Vamos conferir, na verdade, nos versículos bíblicos, em 3 livros. O primeiro é em Mateus. E o primeiro que nós devemos obedecer é a Deus. Obedecer a quem? A Deus, a Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E você que gosta de estar sempre escrevendo, anotando, pontuando, pegue seu caderninho, pegue sua caneta, coloque aí, escreva, pare o vídeo depois, volte. Ou se você tem boa memória, vai estudando comigo e você vai vendo aí. Então vamos lá. Estamos abertos já, para não perdermos tempo, em Mateus, capítulo 22, e o versículo de 34 a 40. Então, nós vamos o quê? Vamos saber obedecer o quê? A quem nós já sabemos, né? Obedecer a Deus, a Trindade, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a primeira parte, são 3, mas vamos ver, essa é a primeira parte. Já temos a resposta de a quem. Obedecer a quem? A Deus e a Trindade. E vamos saber o que e o porquê ou para quê, certo? Vamos descobrir nos versículos, capítulo 22, versículo 34 ao 40. 22 está anteriormente, que aqui é o 23. 34 que diz assim, ó. Obedecer o quê? O grande mandamento, eis a resposta. Então, vamos ver o porquê ou para quê, certo? Vamos lá. E quando eu estiver lendo, nós estivermos lendo, você mesmo já vai responder aí na sua cabecinha, no seu coração, por quê ou para quê. Eu tenho que obedecer a Deus, a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o a quem, o que é o grande mandamento. Vamos ver qual é o grande mandamento. E por quê ou para quê. Vamos lá. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo, aqui eles estão interrogando a quem? Jesus, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Mas esses fariseus eram uns ousados, né? Respondeu-lhes Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha que lindo, gente. Já temos a resposta aqui, né? Obedecer o quê? Obedecer o quê? Em amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o teu fôlego, com todo o teu louvor, com todo o teu instrumento que você tem em suas mãos, com palmas e instrumentos mesmo, toda a tua vida e teu ser. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês vão ouvir um barulhinho de chuva, tá, gente? Hoje está meio chuvoso o tempo. Então, o segundo mandamento é semelhante a este: é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é para quê? Né? Por quê? Já temos a resposta aí. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, até o 40 aqui, como eu falei. Então, nós temos o quê? Por quê? Porque nós teremos a vida eterna. E para nós alcançarmos a vida eterna, nós temos que praticar esses 2 mandamentos, que são os 2 mandamentos que Jesus frisou de mais importante em nossas vidas. Não quer dizer que os outros não sejam importantes, que a gente vai chegar lá também.
Mas, na referência, né? Mas devemos amar ao Senhor nosso Deus. Amarás ao Senhor teu de todo o teu coração, todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Porque eu amando a Deus, eu verei a glória, eu receberei a vida eterna, né? E o segundo é para quê? Para que eu amasse o meu próximo como a mim mesmo, né? Como a mim mesma. Então, quer dizer, nós devemos amar e respeitar ao próximo como a nós mesmos, porque nós queríamos ser bem tratados pelas outras pessoas, então devemos tratar bem também as outras pessoas. E estes 2 mandamentos são para obediência. Ele recitou para nós em resposta, né, aos fariseus. Então, assim, nós devemos obedecer. Não vou dizer que é fácil, não. Mas Jesus não amava os fariseus também? Jesus até conversava com eles, respondendo as perguntas deles. E quem somos nós para nós não chegarmos a ajudar ao próximo e orar até pelos inimigos, né? Aqueles que nos perseguem, como a Bíblia diz. Então, para quê? Para que a gente obtenha a vida eterna, para que a gente tenha, né, a simplicidade e a luz de chegarmos lá, tá bom? Então, vamos para a segunda referência que eu separei aqui, e está em Êxodo, um complemento desse, né? Está em Êxodo, o capítulo 20. Nós vamos ler 2 capítulos de Êxodo, certo? Vamos ler primeiro aqui o 20, o versículo 12. Aqui, o 20, versículo 12, tá meio escuro, né, gente? O versículo 12 é a chuva que nubla. Que diz assim, que também, Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos, né? Veja aí que não está fora. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, assim, esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, ele diz aqui o quê? Aqui deve ser obedecido a quem? Obedecer aos pais e responsáveis legais, né? Quem não tem mais seus pais, ou que foram criados com responsáveis legais, que são tios, parentes, algum tutor, alguma pessoa que adotou em orfanato. Então, estão todas aquelas pessoas que são chamadas de pais e responsáveis. Você deve obedecer com carinho, com amor ao próximo, temência a Deus. E também honrá-los, né? Por quê? Porque você honrando assim vai ser... Essa aqui é a promessa, ó, prolonga os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, assim, você ama a Deus e Deus, esse mandamento aqui, ele já é uma generosidade do Senhor, né? Em relação a gente obedecer aos nossos pais, ele já nos vai dar umas recompensas em prolongar os nossos dias na terra. E se formos, lógico, filhos bons, sem ser rebeldes, ouvindo a orientação, mesmo que a gente não goste, a gente precisa ouvir, mesmo que a gente tenha a nossa divergência, nosso contestamento, é bom conversar, dialogar e respeitar os pais, que hoje em dia tem muitos filhos, independente da idade, que não respeitam os pais, né? Existem conversas diferentes, mentes diferentes, mas os pais lutaram e lutam por nós. Ele nos ensina o quanto pode, eles dão o seu valor, o quanto pode para os seus filhos, aqueles que têm os seus pais responsáveis, claro, porque a gente sabe que tem muita gente que perde cedo, não tem esse privilégio, e o único pai que eles têm realmente é Deus, e Deus não abandona, se vocês quiserem, as pessoas quiserem também ter Deus como pai, né? Então, assim, Êxodo 20, 12 significa que é um mandamento também, esse versículo, honrar o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, a quem é que obedeceu? Os pais e responsáveis legais, né? E obedeceu o quê? Com toda obediência, além da obediência, o amor, o cuidado, né? O companheirismo com os pais, né? O diálogo, a vivência, com tudo isso, né? Só obedecer em lavar prato, em comprar pão, em lavar roupa, em fazer estudo, ou trabalho, ajudar em casa. Não, com tudo isso tem que ser um conjunto, né? Então, para quê ou por quê? Para a gente chegar na vida eterna. Então, para que a gente em terra ainda se prolongue os nossos dias na terra que o Senhor teu Deus dá, que é um mandamento com promessa. Não esqueça disso. Esse mandamento, em Êxodo 20, versículo 12, capítulo 20, é mandamento com promessa, certo? Então, vamos mais à frente aqui e vamos procurar o 34, do 1 ao 4, para ver o que ele diz aqui.
E Moisés, vou dar um exemplo, né? Porque Moisés serviu a Deus, mas Moisés também desobedeceu a Deus. E vamos ver aqui, ó. As novas tábuas dos 10 mandamentos diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai e apresenta-te a mim ali no cume do monte. Mas ninguém suba contigo, nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem defronte dele ovelhas ou bois. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras e, levantando-se de madrugada, subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado é para obedecer, levando na mão as 2 tábuas de pedra. Então, quer dizer, Moisés, quando ele subiu a primeira vez ao Monte Sinai, Deus tinha escrito com a própria mão. Quando ele desceu, que Deus fez, ó, vai lá que teu povo tá adorando um bezerro, e Moisés quebrou. Precisava Moisés quebrar, que desobediência? Não era nem dele as tábuas. Então aí Deus falou que é assim, ó, faz outra tábua e eu vou escrever. Mas você vai fazer, você quebrou, você desobedeceu. E Moisés aqui teve que obedecer, mas Moisés também intercedeu pelo povo. E assim é aquela história como nós já contamos aqui no canal, sobre a história de Arão fazer o bezerro de ouro, que pecou e depois se arrependeu, e que o povo estava adorando, né? Passou por todo o milagre da libertação que Deus usou Moisés e Arão para tirar eles do Egito, e o povo desobedeceu a Deus. Então já é o versículo anterior, lá de Mateus, que eu li, né? Honrar teu Deus com todo o teu coração, toda a alma. Se o povo estivesse honrando a Deus, amando e obedecendo de todo o coração e alma, eles não teriam pedido, pego todos os ouros de pedido, pressionado, ele caiu na pressão, Arão, de fazer, né? Acho que com medo, Arão, pressionado, foi e fez, pecou feio, né? Se arrependeu, mas não viu a terra prometida. Graças a Deus está no céu, né? Mas desobedeceu. Então, assim, o povo desobedeceu. Quem era responsável pelo povo? Arão e quem mais? Moisés. Então, por isso que Deus disse assim, ó, vai lá que teu povo... Mas Moisés lá na frente, a ousadia, tão íntimo de Deus, falou assim, não, meu povo, teu povo, Senhor, que tu livraste, fizesse isso, aquilo, isso que é o meu nome, eu não quero saber. Ele colocou a paixão, né, para que Deus, mostrou a grandeza de Deus na benevolência, no perdão, que Deus pegou e disse, então separa o povo ruim do meu povo. Que Deus sabia e conhece o coração de cada um. Então Deus deu mais uma chance ao povo. E aqueles que eram deles mesmo, se arrependeu, ficaram com o Senhor. E aqueles que não praticaram, lógico que teve uns também que não praticaram o que o povo... Aquele povo que deixou o Egito, mas o Egito não deixou eles. Não tem essa história, né? Tu saísse daí e o lugar não saiu de tu. Não tem, né? Esse ditado. Pronto, foi bem isso mesmo. Eles não deixaram do coração. Eles saíram só com os pés em terra, acho que porque era casado, parente, amigo, com medo, queria se resguardar com o Deus do povo do hebreu, né? De Israel. Então, assim, o que aconteceu? Foram abençoados até pecarem, desobedecerem. Então, Deus separou e a terra foi lá e tragou. Que Deus é amor, mas Deus é justiça, viu? Então, nós vimos aí que o segundo é obedecer pais e responsáveis, né? Eles não obedeceram nem Arão, não obedeceram Moisés e assim sucessivamente não obedeceram, logicamente, a Deus. E vamos ao terceiro, né? Todos nós devemos ver. O terceiro, vamos para Hebreus. Ai, gente, vamos falar da Bíblia. Hebreus, eu aprendo tanto falando com vocês. Eu lembro tanto. Ó, guias. Os guias, quem são os guias? Nós devemos obedecer, não é só os jovens, os adolescentes, as crianças, a gente está passando muito avião. Quem são os guias? Os guias são os nossos pastores, bispos, reverendos, presbíteros, professores, cuidadores, autoridades, gerentes. Gente, ó, foi autoridade, é guia. Certo? É um guia, se é um guia para orientar em alguma coisa no trabalho, na escola, em casa, na igreja, em casa, principalmente são nossos pais, irmãos mais velhos e responsáveis, como já falei anteriormente. Mas se envolve também como guia. E os nossos guias são os nossos senhores do trabalho, né? Os nossos chefia, os nossos irmãos e autoridade dentro da igreja, ou até mesmo da academia lá, política, que governam e que às vezes decidem o melhor para a educação, para a saúde. Agora, a gente deve obedecer com
retendo o que é bom, certo? Não é tudo não, mas retendo o que é bom. Mas vamos olhar direitinho o que a Bíblia nos fala sobre os guias? Então, assim, obedecer a quem? Os guias. Já temos uma noção de quem são os guias. Para quê, né? Por quê? Ou o quê? Vamos ver lá. Capítulo 13, versículo 17, diz assim: Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, aqui foi bem específico, os guias aqui. A gente olha assim e diz, os guias religiosos? Sim. Eu falei de todos os guias porque é um modo de respeito na obediência, do trabalho honesto. Mas aqui na Bíblia, ele fala dos nossos guias espirituais. Quem são os nossos guias espirituais? São nossos professores da EBD, são os nossos irmãos que cuidam da gente, conselheiros e conselheiras, são os nossos pastores, são os nossos irmãos que estão como os ministros do Evangelho que nos orientam, certo? Então, esta obediência aqui, você tem que ter consciência se está dentro da igreja, se está no seminário, se está na escola bíblica. Você tem que prestar atenção, porque assim, obedecer a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar conta delas. Veja que coisa séria, né? Eles estão ali prestando conta. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, especificamente, nós temos que ter os nossos guias espirituais e nós devemos obedecê-los. Qualquer dúvida, sempre ouvi-los, e não com desdém, né? Porque eles estão ali, vou dar um exemplo, os pastores, os missionários em campos, os pastores estão ali zelando por sua alma, tá ali trabalhando, tá batalhando, tá quase todo dia ali na igreja, tá preocupado, ora por vocês, jejum por vocês, pelas ovelhas, as ovelhas não estão nem aí. Aí desobedece, não escuta a palavra de domingo, não presta atenção, não pratica ela fora. E ele tem o compromisso dele diante de Deus, que é como aqui diz assim, porque há de prestar conta delas. O pastor, gente, presta conta de nossas almas, prestar conta de nossas almas, porque Deus convocou ele sentiu de ser pastor e ministro, então ele ali zela por cada um, ele conhece cada ovelha. Ele às vezes pode até esquecer um nome ou outro, mas ele conhece. Ele guarda para ele o que vocês falam, o que vocês se abrem. Tanto as esposas dos pastores, que também trabalham unificado com os pastores, né? E o pastor também, principalmente o pastor que leva a carga maior. E a esposa dele lá ajuda horas, mas o pastor tem sua carga maior. Porque ele é o ministro, ele vai ser cobrado. Então, assim, gente, obedeça aos guias. E obedeça também, como eu falei, nas escolas, professores. Não seja um adolescente rebelde, um adolescente que diga, vou chamar minha mãe. Os professores estão na sala de aula, não são qualquer professores, não. Eles fizeram ali um seletivo, eles fizeram um público, um contrato, eles passaram por teste, eles estudaram em faculdades, eles se aperfeiçoaram, especializaram para estar ali cuidando de vocês. Então, não vai ser qualquer um professor que vai entrar, não. Pode acontecer, sim, de escorregar um professor ou outro aí, que ninguém é perfeito, mas é logo corrigido, isso que a gente vê até pela televisão, é logo corrigido, é demitido, afastado, né? Porque professor, ele também zela, ele dá conta dos alunos, dá conta ali das vidas que estão ali sobre eles, né? A mesma coisa são os gerentes de empresas, não seja rude com o seu gerente, tenha paciência, está precisando, converse com ele. Se é um gerente ruim, não tem acesso, conversa com alguém que chegue mais próximo a ele. Mas, mesmo assim, respeite, né? Respeite, tente conversar e tenha paciência, porque os gerentes também estão ali na pressão para dar conta do seu trabalho e dos que estão subalternos a ele. É uma hierarquia nos trabalhos, principalmente privados, né? Os públicos também têm essa hierarquia, mas devemos ter paciência em todo o tempo do meu trabalho, seja privado ou público, ou voluntariado que eu passei. Quem me conhece que pode... Se algum dia alguém ouvir, né, esse meu vídeo, pode colocar aí no comentário. Eu conheci Dija, ela foi voluntária, eu conheci ela, foi do trabalho. Eles vão ver que eu sempre tive a mesma prudência, o mesmo carinho, seja lá da frente, já da entrada do porteiro até o máximo da gerência acima do dono lá, eu tratava todos iguais, com respeito, sem xingar ninguém, se não é da minha índole, até porque eu obedeço primeiro a Deus, os meus pais e assim vai.
porque está dentro de mim a mudança. Eu sou a bênção que eu vou estar no lugar. Não é o lugar que está só ali, porque tem lugar que a Bíblia diz que é abençoado, desde a época de Abraão. Mas a bênção estava em Abraão, quando ele ia nas pessoas dele. Então, nós não somos diferentes. Hoje a bênção está em nós, em mim. Então, onde eu chegar, eu levo a bênção, né? Já trabalhei dentro de salas fechadas, já trabalhei em grandes salões e já trabalhei em campo, em ruas, porta a porta. E é do mesmo jeito o meu tratamento, certo? Com as pessoas orando, sorrindo, brincando, do mesmo jeito. Não ser ignorante, não falar palavras torpes, nem aceitar brincadeiras torpes também, na verdade, como eu já falei até no vídeo anterior. Então, gente, que vocês possam, então, amar seus guias e, principalmente, nosso primeiro guia, Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo são os pais responsáveis de nossas vidas, nossos genitores ou responsáveis criadores, adotados ou não, mas e os terceiros guias que não é só os nossos pastores dentro da igreja, os missionários em campo, né, e missionárias e obreiras, mas todos aqueles responsáveis que são responsáveis por um grupo como autoridades, né, em trabalhos. Então, que você tenha aprendido isso aí. Por quê, Lígia? Para que você suceda de ser um bom funcionário, de você ser uma boa cristã, ter a sua atitude, porque as pessoas estão te olhando, as pessoas estão me olhando. Eu já digo logo, já não é fácil ser filha de Deus. Já não é fácil ser filha de pastor. E muito menos é fácil ser uma funcionária honesta, porque vão te chamar de babão? Vão te chamar de babão, eu já ouvi isso também. Vão te chamar de um monte de coisa. Não interessa, entra no ouvido e sai no outro. Mas, olha, é recompensador, porque no céu da glória é a nossa vitória, tá lá. E nós devemos fazer de tudo, nós crescermos na terra, trabalharmos, porque isso nos ajuda a crescer mentalmente, fisicamente, psicologicamente, também intelectualmente e principalmente o nosso trabalho gera produtos que a gente pode ir lá, comprar, renovar, né? Você pode ter as coisas boas, você pode viajar também como eu viajei, se programando. Então, gente, tudo é uma questão de organização, de respeito, de sua índole é boa, vai ser para toda a vida. Se a sua índole é má, peça para Jesus quebrar, viu? Porque você não precisa ser igual ao passado. Eu já ouvi pregações maravilhosas recentemente falando sobre isso, né? Quebrar ciclos. E eu vou fazer um short, short que diz, né? Shortzinho, esses vídeos curtos, que eu vou falar bem rápido sobre alguns nomes de pessoas que vocês podem acessar o canal e ouvir, né? Eu creio que a maioria já deve conhecer, porque eles são bastante conhecidos, mas no short vocês vão ver, tá bom? Eu também escuto eles, eu também me edifico, e é maravilhoso a gente compartilhar isso com os irmãos, né? Então, aqui terminamos o nosso estudo de hoje sobre a palavra obedecer. Ela é abrangente, vocês viram que ela não é só para criancinha, nem adolescente, ou jovem, adulto, velho também obedece, mas não, é para todos. Então, obedecer é o título. As perguntas, o que, a quem, por que ou para quê? Estão ligados, né? Por que ou para quê? Obedecer a Deus, a Trindade, aos pais responsáveis, a guias, pastores, bispos, autoridade, gerente, professor, etc. Aí vai, certo? E dentro disso, você também amar ao próximo, que você vai estar obedecendo a Deus e orando pelos inimigos, para aqueles que vos perseguem. E aquelas pessoas que precisam, cuida delas também, tá? Você deve ter um amigo, uma pessoa querida. Então, assim, em casa, ou na rua, no trabalho, já foi da escola, alguém, não sei. Cuida delas também, ama, tá bom? Isso é importante. Ora, dá uma palavra boa, como eu já falei no vídeo anterior, é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da palavra que eu amei, certo, gente? Então, que Deus possa abençoar vocês. Continua comigo no canal. Quem saiu, volte! Que eu oro por todos os dias. Sem brincadeira, Deus sabe que eu tô falando a verdade. Eu oro, em uma das minhas orações do dia, eu oro sempre pelas pessoas